Agora vou trazer algumas dúvidas que foram bastante comuns que eu recebi. Eu juntei algumas das mais comuns e eu vou responder aqui a elas, tá? A primeira é, algumas pessoas ficam na dúvida. Luciano, será que a profissão de gestor de tráfego é algo que serve para mim? Apesar desta pergunta ser extremamente vaga, eu acho que a resposta pode ser extremamente concreta. Que é o seguinte, a profissão de gestor de tráfego é uma profissão para quem procura poder trabalhar onde quiser. Isso pode significar trabalhar na sua casa. Eu, por exemplo, adoro trabalhar a partir de casa. Hoje montei aqui um estúdio, estou a fazer estas transmissões a partir de casa. Estou em pé com uma mesa que sobe e desce. Eu gosto deste ambiente de casa, mas também já trabalhei a viajar pelo mundo. Quando eu vou para Portugal, eu fico 1 mês e meio, 2 meses em Portugal, eu trabalho em casa da minha mãe. A grande questão é, eu posso escolher onde trabalhar. Então, para mim, isso é algo que não tem preço. Então, se é algo que você valoriza, é uma boa profissão para si. Se é uma profissão que você quer crescer ao seu ritmo, ou seja, se quiser crescer mais, pode crescer mais. Se quiser crescer, ficar onde está, pode ficar onde está. Então, pode ir crescendo ao seu ritmo. Se é algo que você procura para a sua vida profissional, é uma profissão que faz sentido. Porque sim, dá para escalar muito rápido, dá para ir devagar, dá para ir ao seu ritmo. E se você é uma pessoa que gosta de resultados, se é uma pessoa que gosta de resultados, gosta de fazer as coisas crescer, é uma boa profissão também. Então, depende daquilo que procura. Ah, Luciano, não, eu quero ficar à beira-mar, na praia, sem fazer nada, quero dinheiro rápido. Não é isso que eu ensino. Eu trabalho há 10 anos nesta área, escrevi 6 livros, então sou uma pessoa que gosta de trabalhar, eu gosto daquilo que eu faço. Então, eu quero que quem continuar comigo sejam pessoas que tenham esse interesse em trabalhar e em fazer as coisas acontecerem. Esta dúvida é muito comum. Preciso de aprender a aparecer e criar conteúdo? Não, malta, essa é uma coisa muito boa. Aparecer, vocês não precisam sequer de gravar um único vídeo para serem gestores de tráfego e não precisam de criar conteúdo. Muitas pessoas perguntaram isso no chat, inclusive ontem. Não, vocês não precisam de a gravar vídeos, vocês não precisam de aparecer. Mas, Luciano, tu apareces. Eu apareço porque eu ensino isto. Para atender os meus clientes e conquistá-los, eu não preciso de aparecer. Tá? Inclusive, vocês virem, acho que muitos dos alunos falaram isso no vídeo, que eles não precisam de aparecer e é isso que eles gostam. E eu também comecei a gostar desta profissão por causa disto, que eu, quando eu vos digo, dar aulas para mim é treino, não é algo que naturalmente eu era uma pessoa que fazia isso, eu era sempre aquela pessoa que ia para o fim da sala de aula à espera que, por favor, espero que o professor não me chame, porque senão vou passar vergonha na frente dos meus colegas. Eu era essa pessoa, então a profissão de gestor de tráfego é para isso. E para quem não gosta de criar conteúdo ou não tem vontade de criar conteúdo, também o gestor de tráfego não precisa. Pode ajudar? Também pode. É obrigatório? Não é. Tá? Vou precisar abrir empresa? Não. Em Portugal, já estavam aqui a perguntar sobre a questão fiscal. Aqui em Portugal, vocês podem trabalhar com recibos verdes, foi assim que eu comecei. No Brasil, tem a questão do microempreendedor individual, mas eu vou-vos dar uma resposta bem sincera. Esta não deve ser a vossa preocupação inicial. Porquê? Porque a ACM, aprender, conquistar e manter. O momento que vocês se preocupam com a parte fiscal é quando vocês conquistam. Porquê? Porque vocês estão a aprender uma ferramenta, vocês ainda não têm essa necessidade. E convenhamos, passar uma nota fiscal ou um recibo é coisa que demora 24 horas a vocês conseguirem fazer. Então, eu sei que para muitas pessoas que foram, por exemplo, funcionárias a vida toda, isto pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu só fui contratar contabilista pela primeira vez ao fim de 8 anos a trabalhar online. Então, não foi algo que eu tenha feito antes. Inclusive, para começar com recibos verdes não é necessário, apesar de eu recomendo que vocês se consultem com um para saberem as melhores opções. Tá? No caso do Brasil, o contador. No caso de Portugal, o contabilista. Luciano, eu para ser gestor de tráfego preciso criar outro Instagram ou uma página de Facebook minha? Não, vocês não precisam de fazer isso. Vocês podem usar o vosso próprio Instagram pessoal, se quiserem, para divulgar aquilo que vocês estão a fazer, ou o vosso próprio Facebook pessoal. Não há essa necessidade. E eu vou dizer por experiência própria, todas as pessoas que iniciam nesta profissão e criam outro Instagram, mais tarde ou mais cedo chegam à conclusão de que não conseguem alimentar os dois, porque gostam também de publicar coisas no seu perfil pessoal. E além disso, no seu contato de amigos, no seu perfil pessoal, provavelmente vocês têm potenciais clientes que, se começarem o Instagram do zero, terão zero, né? Então, eu não vejo grande sentido. Vocês têm a liberdade para isso, podem fazê-lo, mas não é algo que vocês precisam fazer na vossa profissão. Outra coisa, Luciano, eu não sou bom em números, eu vi esses números até nos relatórios, eu não sou bom em números, não sou bom a fazer contas. Turma, olha, eu era péssima em matemática, inclusive, vou-vos contar aqui um segredo, eu acho que eu nunca revelei isso em direto. E eu não sei se isso acontece ainda em Portugal, mas eu estava no 9º ano e eu naquela altura eu queria ser jogador de ténis. Eu não queria saber de escola, eu nunca gostei de estudar. Esse é outro ponto, eu nunca gostei de estudar e eu nunca fiz questão de ser o melhor aluno da turma ou algo parecido. Eu era aquela pessoa que
passando, não chumbando, né? Acho que não falava esta palavra chumbando há muito tempo, que em Portugal significa não passar de ano, rodar, como se diz no Brasil. Não chumbando eu estava bem. Para mim era tranquilo. Não chumbando eu estava bem. E eu lembro que no nono ano, eu saíram os horários e eu tinha matemática à segunda às 8 ou 8 e meia, na quarta às 8 e na sexta às 8. E tinha inglês na terça e na quinta. E eu pensei, pela minha cabeça genial, naquela altura, eu não sei se hoje ainda é assim, mas se só chumbávamos se tivéssemos 3 notas abaixo de 3. 3 notas abaixo de 3. Então, era de 0 a 5, não sei se ainda é assim, ou de 1 a 5. E eu sabia, bem, se eu tiver negativa a inglês e se eu tiver negativa a matemática, mesmo assim eu passo de ano. E segunda de manhã é matemática, quarta de manhã é matemática, sexta de manhã é matemática, terça e quinta é inglês. Então, na minha genialidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou chumbar a matemática e inglês, nunca vou a estas aulas, treino ténis de manhã neste horário, mas passo de ano. E eu fiz isso. Eu tive 170 e poucas faltas nesse ano. A minha mãe, quando viu, quase me esganou. Mas eu não aprendi inglês. Ou seja, hoje atendo clientes que falam inglês. Eu depois aprendi mais tarde. E eu sempre fui péssimo a matemática porque eu fiquei o nono ano sem andar na matemática. Não é algo que eu recomendo, não estou a dizer que devem fazê-lo, mas estou a contar a minha história, que foi isso que eu fiz. Então, por isso, eu sou um péssimo a matemática. O gestor, ele precisa de saber o básico. Dividir, multiplicar, somar, percentagens. É isso que ele precisa. Tá? Então, eu também não sou bom a matemática. Eu sempre gostei mais da biologia, filosofia, psicologia. Sempre foram coisas que me chamaram muito mais a atenção. Outra pergunta bem comum, Luciano, devo fazer um contrato com um cliente? Sim, eu recomendo que vocês comecem a trabalhar com um cliente com um contrato assinado, na qual não é tanto pelo contrato em si, mas sim pelo alinhamento de expectativas. O que é alinhamento de expectativas? Alinhamento de expectativas é vocês escreverem quais são as vossas obrigações, quais são as obrigações do cliente, para que é que vocês estão a ser contratados, o que é que o cliente deve fazer, quais os valores, até quando deve ser pago, para onde deve ser pago. Então, deixar tudo formalizado. Para quê? Para diminuir as possibilidades de erro. Um contrato, para quem decidir prosseguir, inclusive na mentoria, vocês têm um modelo de contrato feito por um advogado na qual vocês podem usar com os vossos clientes, um advogado português, no caso de Portugal. Quem for do Brasil tem um advogado também, um contrato, que eu posso dizer, um contrato hoje para vocês fazerem, para vocês usarem, vai custar no mínimo aí os 150 a 200 euros. Então nós fizemos um contrato para os alunos que decidirem continuar connosco na mentoria. Luciano, quanto tempo eu posso ter retorno a começar do zero? E para vocês não ouvirem as minhas palavras, está aqui um relato do Pedro. Comecei a preencher esta tabela em janeiro. Esta tabela era o quê? Era uma tabela que ele tinha de faturamento, de objetivos. Estamos a falar de 30 de maio, ou seja, ele preencheu a tabela em janeiro e este post dele lá no grupo foi no dia 30 de maio. E no meu primeiro lançamento, em parceria com o Infoprodutor e com a meta de chegar ao final do ano com 100 mil faturados. Esta foi o que ele conseguiu em 30 de maio, 5 meses. Em 5 meses, então ele trabalhou na coprodução, então ele conseguiu, aliás, 50 mil euros chegando em maio. Então, de janeiro a maio, ele e o coprodutor dele tinham faturado 50 mil euros com o lançamento do curso e a meta dele era chegar até os 100 mil a final do ano. Eu sei que depois ele chegou. Né? Então é um caso bem interessante. Ele começou do zero também e ele era personal trainer, não era nem arquiteto, nem alguém que trabalhava com programação. A principal objeção, muitas vezes que as pessoas falam, Luciano, não sei se eu posso começar uma nova profissão, eu não sei se tenho tempo. Eu e vocês sabemos aqui muitas vezes que a questão do tempo é questão de prioridade. Né? É muitas vezes questão de prioridade. Eu sei, se vocês olharem para o vosso telemóvel, quanto tempo vocês passam no TikTok, quanto tempo vocês passam a ver stories de outras pessoas, e o tempo que vocês passam a consumir conteúdo daquelas pessoas nos stories no Instagram é tempo que vocês podiam estar a estudar para a vossa carreira. Mas o melhor exemplo que eu posso estar aqui é da Cris Macedo. A Cris Macedo é minha aluna também, e ela trabalha com serviço de bordo no avião. Ou seja, ela passa a maior parte do tempo no ar. E ela atende 4 a 5 clientes, que é o que ela consegue, com o trabalho que ela tem, mas ela trabalha num avião. Então, eu acredito que se a Cris Macedo consegue tempo para estudar e para conseguir clientes, vocês certamente também conseguirão. Ela passa o tempo todo a viajar de país em país e ela consegue também trabalhar como gestora de tráfego. Então, é um ótimo exemplo que eu trago para vocês. Conseguir clientes, obviamente, este é um ponto que muitas pessoas ficam a pensar, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Temos vários casos, centenas de casos de alunos, depoimentos como este lá dentro do grupo, conseguiram clientes. É um mercado bastante vasto. Eu tento abrir a vossa cabeça desde o início desta imersão que existe essa possibilidade, há muitos clientes e eu quero que vocês lembrem de uma coisa.
Este é um tipo de serviço que pode ser prestado para qualquer lugar do mundo, então vocês não se limitam a Portugal, não se limitam ao Brasil, não se limitam ao Brasil a receberem reais, não se limitam a Portugal, que é um país de 10 milhões de pessoas. Existem milhões de portugueses, inclusive lá fora, que podem ser vossos clientes. Quem souber inglês ou espanhol tem o mundo inteiro para explorar e eu quero-vos abrir essa mente, porque não é necessário, e eu fico muito triste quando eu vejo alguém que eu conheci, que passou comigo na minha adolescência, que precisa sair de país para conseguir trabalhar. Eu acho isso muito mal, porque às vezes as pessoas, não acho mal o ato de sair, mas às vezes o sacrifício que a pessoa tem que fazer, se ela soubesse que existe a gestão de tráfego, ela poderia continuar onde ela está e poder ganhar mais. Então esse é o meu ponto.